Agora vamos para o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos escreveu, né, o livro A Filosofia Concreta, e na tese 167 ele diz o seguinte: ele diz que essência e quididade devem ser distinguidas. Essa tese é bem dança scottiana, na minha humilde opinião. Vamos aqui definir conceitos. O que é essência aqui metafisicamente? A essência enquanto estrutura ontológica. E quididade. Quididade enquanto ser ôntico, particular, distinto. Quididade para o Mário é forma. E forma é onticidade. O Mário vai usar esse conceito, viu? Onticidade. Então, o Mário disse que a essência de uma singularidade distingue-se do seu quid, ou seja, daquilo que é. Quid es. E aquilo que é, enquanto quididade, é forma. É lei, como ele mesmo falou, é lei de proporcionalidade intrínseca. Então, o ôntico, enquanto criaturidade, o criatural, né? É isto ou aquilo, pela sua lei de proporcionalidade intrínseca. Lembra da lei dos 5? Toda unidade que possui uma oposição enquanto relação recíproca, ela é de modo quinariológico, né? Um termo que eu uso na antropologia da filosofia quadrante, ela é quinariológico, forma. Forma é forma fora. Aí vem o conceito de existência. Porque é tudo aquilo que é pré-determinado aí é pré-determinado enquanto forma fora. Existência. É a assistência que possui o seu prefixo. Ex. Então, quando eu olho para a realidade aí, eu percebo a sua forma fora, isto é, eu percebo a sua quididade, a sua particularidade distinta. É a forma, é a onticidade. Então, o Mário diz que essa lei é a forma pela qual se pode dizer o que a coisa é em sua espécie. Então, quais são as características aí que o Mário reverbera naquilo que ele chama de lei de proporcionalidade intrínseca? São, primeiro, singularidade, e essa singularidade está esquemado de esquema, né? No concreto ôntico. Eu não vou trabalhar aqui agora o ontológico, né? Claro, mas, como sabemos, o concreto ôntico possui uma raiz ontológica que sustenta esse ôntico. Então, o esquema concreto ôntico é singular, é proporcional, enquanto forma ôntica e particularizada. É um quid singular. Então, a natureza, lembra lá do início do Aristóteles? Então, a natureza de uma coisa é exeidade, enquanto forma singularizada, enquanto, como diz o Mário Ferreira dos Santos, enquanto esfera ôntica. Aí ele vai chamar isso de estruturas geométricas, coisas sensíveis. Quem lê o livro Pitágoras e o tema do número sabe muito bem o que eu estou dizendo. A tríade inferior e a tríade superior. A tríade inferior, e não tomo o termo aqui de modo pejorativo, mas a tríade inferior vai trabalhar justamente a estrutura geométrica da realidade. E essa estrutura geométrica é o ôntico. Como assim estrutura geométrica? Tudo que você binocula, tudo que você vê, tudo que você visualiza, possui uma estrutura geometrizante. Impossível escapar disso. Impossível. E a partir da tríade superior, nós vamos encontrar a essência desse ôntico, isto é, as estruturas ontológicas. Então, na tese, no livro Filosofia Concreta, na tese 171, Mário diz: todo ser é unidade e toda unidade revela ser. Então, o Mário Ferreira dos Santos, a partir daquilo que ele chamava de enologia, o radical aqui, enquanto prefixo, né? Eno, vem do grego renos, que significa ou enos. Então, enologia, ou seja, o estudo do um. Então,
A partir da enologia, o Mário Ferreira dos Santos concorda com o meu postulado sentencial. Que postulado? Rilé se submete à morfé, ou seja, a matéria se submete à forma. Pois para o Mário as coisas sensíveis apresentam uma estrutura ôntica singular. Então, o princípio, dirá o Mário Ferreira dos Santos, o princípio enológico afirma a primazia da unidade sobre a multiplicidade. Foi como a gente falou lá no início com o Aristóteles. O indivisível enquanto extensidade, predisponente. Claro, existe o agreganto, como afirmou Leibniz, existe. Mas olhar para a unidade quanto extensidade fora aquilo que assume existentemente enquanto ex forma fora é singular. Então, as coisas sensíveis, dirá o Mário Ferreira dos Santos no livro Pitágoras e o Tema do Número, apresentam uma estrutura ôntica que é singular. E esse princípio onológico afirma a primazia da unidade sobre a multiplicidade. A multiplicidade, que seria aquilo que o Mário Ferreira chama de os uns, pressupõe a unidade. Então, para o Mário, não poderia surgir sem ela. O que não poderia surgir sem ela? Não tem como trabalhar os uns, isto é, a multiplicidade, sem a unidade ôntica singular. Sem aquilo que assume forma fora. Sem aquilo que é lei de proporcionalidade intrínseca. O Mário, de modo forte, dá base para a minha teoria do acatamento geometrizante. O Mário dá base para a teoria de que não é a forma que se submete à matéria, é a matéria que se submete à forma. E essa submissão é submissão enquanto acatar. Daí vem o termo acatamento. Há um vestimento. Um vestir. Então, as coisas, segundo o Mário Ferreira dos Santos, revelam uma proporcionalidade intrínseca. Um esquema que as faz o que são e não outra coisa. Isso é bem dança scottiana. Em suma, a sua forma, a sua exeidade, a sua onticidade, a sua, enquanto coisa sensível aí, na primeira pré-doada, pré-teoreticamente falando, a sua estrutura geométrica. Tudo, na realidade, possui uma estrutura. Na primeira, vamos voltar às coisas mesmo, dirá Augusto, né? Dizendo na primeira, tudo possui isso. Uma estrutura geometrizante na primeira. Então, as coisas sensíveis para o Mário Ferreira dos Santos são constituídas, segundo ele, de uma estrutura geométrica e há a forma que se dá na coisa. Essa forma que se dá na coisa é a forma que ela tem na primeira. Pois a coisa é o que é pela forma que tem, dirá o Mário Ferreira dos Santos. Então, o Duns Scott é o autor principal dessa teoria acatamentativa e depois o Mário Ferreira dos Santos.